Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar o triste caso de Liana Friedenbach e Felipe Café. Liana Friedenbach nasceu em 6 de maio de 1987 em São Paulo. Sua infância foi bem tranquila. A Liana gostava muito de estudar, de ler e de passar um tempo com seus pais. Ela era de ascendência judaica e família rica. Em meados de agosto de 2003, ela começou a frequentar o Colégio São Luís, a fim de conciliar os seus estudos com as demais atividades de sua rotina, como aulas de ginástica, inglês e eventos da organização judaica da qual ela fazia parte. A Liana sonhava em prestar o vestibular e cursar educação física. Já o namorado da Liana, Felipe Silva Café, nasceu em 1º de julho de 1984 e ele pertencia a uma família de classe média. Mas ele era bolsista no Colégio São Luís, onde a Liana estudava, e eles se conheceram por lá. O Felipe trabalhava durante o dia e ele também pretendia fazer faculdade. Ele queria fazer direito para se tornar delegado. Pouco tempo depois, após se matricular no colégio, a Liana conheceu Felipe e ambos se apaixonaram profundamente, começando assim um relacionamento. Com cerca de 2 meses de relacionamento, a Liana e o Felipe resolveram fazer uma viagem de casal, porém eles tinham convidado alguns amigos. A ideia inicial era acampar em uma área rural em São Paulo, junto com um grupo de amigos do Felipe que já era acostumado a acampar. Porém, foi chegando a data próxima e os amigos foram desmarcando por motivos pessoais e no fim ficou só a Liana e o Felipe para ir acampar. Então a Liana e o Felipe resolveram acampar sozinhos, só os dois. De início, eles não contaram para os pais deles, eles mentiram. A Liana disse que ela viajaria para Ilha Bela com um grupo de jovens israelitas que fazia ali parte, da comunidade ali que ela participava. E o Felipe também não contou para os pais deles, já que eles negariam, então eles não contaram que eles iriam viajar sozinhos. No dia 31 de outubro de 2003, a Liana, com 16 anos, e o Felipe, com 19 anos, deixaram o colégio à noite e pernoitaram no Museu de Arte de São Paulo, MASP. E de madrugada, próximo ao amanhecer, eles foram à rodoviária com destino a Embu-Guaçu. Durante a manhã, eles compraram alguns mantimentos em um mercadinho e se organizaram. E por fim, foram caminhando pela estrada do Bel Verde com destino ao Sítio do Leito. O sítio pertencia a um artista plástico português que recebia muitas pessoas para acamparem em seu terreno. Porém, esse terreno havia sido abandonado devido ao crescimento da criminalidade no local, com o aparecimento de quadrilhas e desmanches de casas. O próprio dono do sítio precisou deixar o local às pressas após uma tentativa de homicídio e ameaças contra ele. Enquanto caminhavam pela estrada até chegar ao acampamento, a Liana e o Felipe encontraram o Paulo César da Silva Marques, do Pernambuco, que na época tinha 32 anos, e Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, que na época tinha 16 anos. Ao verem um casal bem vestido e carregando várias bagagens, os indivíduos decidiram abordá-los mais tarde, achando que eles tinham muito dinheiro, pois eles ficaram encantados com a Liana. Ela chamou muita atenção por sua beleza e por estar bem vestida. E acredita-se que o casal tenha sido abordado no fim daquela mesma tarde, no sábado 1º de novembro. Champinha e Pernambuco rasgaram a barraca onde os dois estavam, os rendendo com uma faca e uma espingarda. Não encontrando nada de valor e nem dinheiro com eles, o Felipe e a Liana então foram obrigados a caminhar por quilômetros mata adentro, chegando a um sítio no qual o caseiro ajudaria a fornecer o local como cativeiro. O casal foi sequestrado e levado para um barraco insalubre e repleto de entulho, onde passariam diversos dias de tortura e angústia. O cativeiro era um local altamente insalubre e anti-higiênico. A
A dupla criminosa separou o casal durante o cárcere privado e eles ficaram em cômodos diferentes na residência. Temendo que os criminosos poderiam fazer, a Liana informou que pertencia a uma família de classe alta e por isso poderiam pedir uma grande quantia em dinheiro e um título de resgate, desde que o entregassem salvos, porém, todos eles ignoraram. Durante os dias que se seguiram, e já desde o primeiro momento, naquela noite de sábado, a Liana, que era virgem, foi abusada por diversas vezes. Eles ignoraram seus apelos e fizeram revezamento para cometer os abusos. Primeiro por Champinha e Pernambuco e depois pelos comparsas dos criminosos que foram aparecendo nos demais dias. Aguinaldo Pires, de 40 anos, e Antônio Caetano da Silva, o caseiro, de 50 anos. Na segunda-feira, 3 de novembro, já sentindo falta da filha que já deveria ter voltado, o pai da Liana, o Ari Friedenbach, começou a ir em busca dela, a ligar para ela, porém o telefone caía na caixa postal. Ele inclusive tinha ido no local que ela desembarcaria do ônibus após a sua viagem para Ilha Bela, porém ela não apareceu. Após ligar para algumas amigas da Liana, o pai dela acabou descobrindo que ela foi para uma viagem sozinha com o Felipe e que o Felipe também havia mentido. E a Liana só havia falado pro irmão e para as amigas que ela iria para Embu-Guaçu. Após o pai da Liana ligar também para os pais do Felipe e eles descobrirem que os dois tinham viajado juntos e estavam desaparecidos, aí começou uma caçada por eles. Então a polícia logo foi até Embu-Guaçu, na área da mata, já que a Liana tinha dito para as amigas que ela iria acampar. Então a polícia foi para lá e encontrou a barraca, porém a barraca estava toda rasgada e eles não estavam lá. Durante dias, a polícia e os moradores da região ajudaram na procura por eles, porém eles não encontraram. O irmão do Felipe era um soldado do COE, tipo o do batalhão especial da polícia. Ele também participou e ajudou nas buscas. E desde o começo, o nome do Champinha foi levantado entre os suspeitos, devido ao seu histórico de crimes no local, mas durante dias não se tinha pista de quase nada. O pai da Liana chegou a receber a ajuda de um empresário que lhe emprestou um helicóptero para lançar panfletos pela cidade. O caso ganhou grande repercussão nos jornais do país. Enquanto esteve com a Liana, o Champinha a exibia para todos como sua prima e namorada, andando com ela à luz do dia e ainda oferecendo às suas comparsas para ela ser abusada. Liana foi vítima de múltiplas violências. Na quarta-feira, 5 de novembro, o Champinha foi intimado a depor na delegacia, pois ele já era um forte suspeito. Chegou a vê-lo pescando no lago na companhia da Liana, mas ele teve receio de fazer muitas perguntas, já que o Champinha o amedrontava. Ele então avisou o Champinha que a polícia e a sua mãe estavam à procura dele, e temendo a aproximação da polícia para encontrá-lo, o Champinha resolveu matar o Felipe na quarta-feira, dia 6 de novembro. Pela manhã, caminhando mata adentro, o Champinha continuou com a Liana, enquanto o Pernambuco seguiu com o Felipe por cerca de 100 metros à frente. Ali, à beira de uma ribanceira, ele efetuou um disparo contundente na nuca do Felipe, que faleceu na hora. Acredita-se que a intenção deles era matar os dois, porém a espingarda era improvisada e também não se tinha mais balas para também matar a Liana. E além disso, o Champinha tinha decidido passar mais alguns dias com a Liana. O Paulo César, o Pernambuco, com medo, resolveu voltar para sua cidade natal, que era Pernambuco. Segundo eles, a Liana não havia visto o namorado ser morto, mas que ela tinha ouvido o disparo e perguntado o que estava acontecendo. Porém, o Champinha disse que o Felipe havia sido solto. Provavelmente a Liana não acreditou naquela história. Durante os momentos que se seguiram, após ela ter ouvido os disparos, a Liana entrou em um total estado de choque. Ela não conseguia falar e ela só olhava ali para o horizonte, parecia que também não estava ficando. Ela entrou em um estado profundo de choque. Cerca de 2 dias após a morte do Felipe, a Liana passou os piores dias. Os dias foram piores do que o início. E dito que a Liana chegou a caminhar por mais 20 quilômetros com o Champinha, por trilhas que praticamente só ela conhecia. Numa manhã, provavelmente no sábado, o Champinha mentiu para Liana e disse que a levaria para uma rodoviária para libertá-la. No meio do caminho, nas proximidades de um córrego,
Ele atacou a Liana durante um acesso de raiva, dando-lhe um golpe gravata e perfurando seu pescoço com um facão. O corte foi tão profundo que quase a degolou. Após ela cair no chão, sucederam-se diversos golpes extremamente violentos por seu peito, braços, costas, pescoço e até na cabeça, onde o Champinha lhe fez um traumatismo craniano. Ele também mutilou um de seus seios. No total, foram mais de 15 facadas. Naquela semana, algumas pistas foram obtidas pela polícia e um morador da região testemunhou que no sábado, dia 1º, havia visto Champinha andando na companhia de uma menina com as características da Liana e com uma aparência diferente das que costumavam andar com ele. Ele disse que chegou a desconfiar, mas só soube dos estudantes desaparecidos depois que foi à cidade fazer compras, vários dias depois. Além disso, um mateiro que havia ali disposto a colaborar nas buscas encontrou Antônio bêbado pelas regiões e balbuciando coisas estranhas. Então, o levou à delegacia, onde o mesmo confessou tudo. Quando Champinha ser detido, ele revelou onde estava o corpo do Felipe, porém ele mentiu e disse que a Liana ainda estava viva em posse de Pernambuco. No entanto, a polícia já trabalhava na hipótese da Liana estar morta, o que era verdade, o que acabou se confirmando depois do Champinha finalmente revelar a localização do corpo dela. 2 corpos foram encontrados no dia 10 de novembro. Champinha e seus comparsas foram presos dias depois dos crimes. Em julho de 2006, Antônio Caetano da Silva, Agnaldo Pires e Antônio Matias de Barros foram condenados a 124 anos, 47 e 6 anos de prisão. Em novembro de 2007, o Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato. Ele estava preso desde a época do crime e foi o último dos 5 envolvidos a ser julgado. Considerado o líder do bando, Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, tinha 16 anos de idade na época do assassinato do casal e ele foi internado na primeira unidade da Fundação Casa, a antiga FEBEM, do Complexo Vila Maria da Zona Norte de São Paulo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele poderia ter ficado internado na entidade por 3 anos ou no máximo até completar 21 anos. Ao completar 21 anos, no entanto, o Ministério Público requeriu sua interdição civil com base na Lei 10.216 de 2001. Um laudo psiquiátrico apontou que ele tem doenças mentais graves como transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental, sendo que pode apresentar riscos à sociedade. Champinha foi transferido para um experimental de saúde, a UES, destinado à recuperação de jovens infratores com distúrbios mentais, onde permanece até hoje. Desde então, a custódia dele se tornou responsabilidade do governo paulista. O Champinha já teve pedidos de liberdade negado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No dia 2 de maio de 2007, ele chegou a fugir da Fundação Casa. A fuga ocorreu por volta das 18 horas. E acabou escapando com pelo menos um comparsa. Todos escalaram um muro de 7 metros, utilizando-se uma escada. Recapturado cerca de 11 horas depois, ele foi internado novamente. Em 17 de novembro de 2007, uma emissora de TV filmou o Champinha em uma cela super confortável, decorada de alto padrão, TV de 29 polegadas e 5 refeições diárias feitas por nutricionistas. E o vídeo acabou gerando grande revolta pela população e críticas contra o governo. O então governador na época, José Serra, defendeu a situação dele, dizendo que ele estaria melhor ali do que nas ruas cometendo delitos. O secretário da Justiça, São Paulo, também repudiou a intriga, sendo que queriam linchar moralmente o Estado e que o Champinha custaria ao Estado cerca de 12 mil reais em saque. Comparsas do Champinha continuam presos na penitenciária mesmo, e o Champinha continua internado. Então, esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso.
Resolvi trazer um caso brasileiro aqui pra vocês, porque eu percebi que vocês gostam bastante de casos aqui do Brasil mesmo. Então, eu vou ver se eu consigo trazer mais casos do Brasil pra vocês. Esse caso é um caso bem triste também, todos os casos são tristes, né? Eu sei que eu sempre falo isso, mas esse caso em si é muito revoltante, né? Porque a gente para pra pensar aqui na justiça do Brasil, né? Como que já que ele já saiu, né, da menoridade, já tá na maioridade, né? Já faz tempo também no caso. Ele poderia estar preso, né, ali com outros presos e poderia receber, né, uma nova sentença e não continuar, né, vivendo bem igual ele está internado, né, com TV, com sofá na cela, com várias refeições boas também. Eu acredito que ele está melhor lá do que nas ruas, que nem o deputado disse, né, porém ele tinha que estar numa penitenciária normal, né, igual todos, igual os outros que cometeram, né, esses crimes. Os outros continuam presos, né? Só que aqui no Brasil ninguém fica preso mais de 30 anos, então logo eles estarão soltos novamente. E eu também acredito que ele vai ficar internado aí por um bom tempo ainda. Então é isso, um caso bem revoltante. Tenho alguns vídeos aqui no YouTube da Liana, né, do Ari, falando, né, sobre o caso. Eu achei isso muito forte, eu acredito que todas as famílias que passam por isso são muito fortes. O pai dela em si, ele disse uma frase que mexeu comigo bastante nessa entrevista, que ele disse que do tanto que a Liana sofreu, era melhor ela não ter sobrevivido mesmo. Então, para um pai falar que prefere a filha morta, né, do que viva, porque ela não ia conseguir, né, passar por esses traumas que ela sofreu tanto na mão deles e continuar viva, né, eu não imagino o tanto que ele deve ter sofrido, né. É um caso muito, muito triste, tanto para a família, né, da Liana, tanto a família do Felipe. O pai da Liana também fala que o casamento dele não sobreviveu, né, a isso. Ele hoje em dia é separado, né, da mãe da Liana. Não encontrei muitas informações sobre a família do Felipe, não tem reportagens deles nem nada. Mas é isso, é um caso bem triste. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.